sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Santa Teresa do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Rogai por nós. Eu passei o vídeo. Vocês estão vendo Santa Teresinha, a foto de Teresinha? Não, está. A senhora tem aqui para ver a foto de Teresinha, a senhora tem que mudar de slide. Nós estamos na oração ainda. Estamos enxergando a oração. Irmã, Oi. Tudo bem? Tudo. A senhora deve estar no computador da senhora deve ter 2 vezes a apresentação aberta. A senhora deve ter o do programa, que é esse que tem a barra em cima laranja, que é do programa do PowerPoint, onde aparece à sua esquerda os slides em miniatura e à direita eles em tamanho maior. Exato. A senhora também deve ter na sua tela a apresentação e exibição de tela cheia. Mas não adianta a senhora navegar por lá, porque quando a senhora compartilhou o primeiro modelo. Então, a senhora precisa continuar agora por esse primeiro modelo, que a senhora deve ter aparecendo nesse momento, onde à esquerda tem as miniaturas. É esse que vem para nós. Esse aqui, tá bom? Esse vocês estão vendo agora. Isso. Estão vendo? Esse sim. Agora vem Santa Teresa do Menino Jesus, aparece. Tá bom, tá. Então vamos Então, nesse modelo que está agora, no rodapé não dá para clicar para aumentar a tela? Ela clicou já, só que aí o que acontece? Na tela dela, no computador dela, apareceu a exibição. Ela teria que deixar de compartilhar o primeiro formato e passar a compartilhar o segundo. Não sei se ela conseguiria. E como que eu faria aqui? Teria que fechar as outras telas. Eu vou fechar. Porque, veja, quando eu passo aqui em apresentação, aí, ó. Tá. Foi, não foi? Agora? Nós continuamos vendo o outro programa, com as miniaturas na esquerda. Porque não basta a senhora trocar a tela, a senhora tem que informar para o Google que a senhora trocou, que a senhora deseja que a gente veja outra coisa. Então, vamos fazer um teste. A senhora vai aonde está a nossa reunião acontecendo. Isso, eu vou fechar aqui, então, né? Tá. Eu fecho o PowerPoint. Não. Pode ser. Mas no navegador, onde nós estamos aparecendo para a senhora, bem na parte inferior, tinha aquela caixinha com uma seta para cima, não tinha? Onde a senhora fez lá no começo. Isso, exatamente. Ela tá ali ainda? Tá. Tá, então agora a senhora faça o seguinte, a senhora experimenta clicar nela outra vez, e quando o Google lhe oferecer as opções do que a senhora quer compartilhar, aí a senhora escolhe a apresentação maior, que a senhora já tinha começado. E ele diz de parar a apresentação. Ok, pare, daí a senhora vai aparecer para nós em tela cheia, pode parar. Ok. Pronto. Agora a senhora tenta mais uma vez, clica ali. Clico ali. Pronto. Aí as opções que a senhora tem, uma delas deve ser a apresentação em tela cheia, que a senhora tinha rodando antes. A não ser que a senhora a fechou enquanto a gente conversava. Vamos ver. E aparecem, quando a senhora clica no quadradinho com a seta, aparecem 3 opções. Isso. Exato. Então, olha... Se eu clico aqui, partilhar, olha lá, partage a finestra, quando... Ok, voltou ao sistema de antes. Voltou ao sistema de antes. Tá, mas tudo bem, faça um teste de botar para apresentação, porque se a senhora escolheu partilhar... Eu fiz agora. Não? Não é. Não. Então, vocês estão vendo o que agora? A oração? Não, o programinha com a imagem, com o slide da Santa Teresa do Menino Jesus. Ai, gente.
É diferente. Eu uso o Zoom, perdão, eu uso o Zoom, Eu então também. pensava que era mais prático. Não, vamos tentar de novo. Peraí. Ai, que pena. Eu Vai, acho de que novo. podemos seguir assim, irmã. Acho que dá Mas, pra mas gente para aumentar a acompanhar, não dá? imagem, cada um pode aumentar no seu. Em particular, é só pegar a imagem e aumentar para si. Assim conseguiriam ver? Eu consigo ver muito bem. Dá pra Eu acho que a gente pode continuar assim, como está. Acho que é melhor. Então eu parti assim, desse jeito, dá para ver. E quem tiver no celular vai nos quadradinhos onde tem as abazinhas e abre um pouco mais a imagem. Ou então deita o celular e abre a imagem que vai ver. Exatamente. É melhor a gente ficar assim, porque senão a gente vai atrapalhar a irmã e vai atrapalhar todo mundo. Ok. Então vamos lá. Eu vou clicando assim. Como que eu vou passar aqui? Eu só tenho que ver como que eu passo desse jeito. Não tem nem como passar aqui. Desse jeito, Nós estamos no slide. eu estou vendo vocês, mas eu não estou conseguindo mexer aqui, ó. Eu vou ter que passar. A senhora tem que voltar lá no PowerPoint. Pelo programa, a senhora não vai conseguir. Tem que voltar lá no PowerPoint. Assim eu não consigo, né? Sabe, mãe, eu fico pensando até que a senhora não se preocupar muito com isso, Não, né? O importante é ouvir o que a senhora tem para nos contar. Isso é mais importante, fazer-nos viajar na nossa imaginação vai ser muito bacana também. O importante é o que a senhora tem dentro da senhora, essa riqueza de sabedoria que a senhora tem sobre Santa Teresinha para nos passar, viu? Não se preocupe com a imagem. É melhor que nós... Então, é melhor ficarmos sem a apresentação? O que vocês acham? Sim, o importante é a gente ouvir o que a senhora tem a nos contar. Tá. Sim, né? Pode ser, irmã. Depois a irmã manda para o irmão Davi, ele converte, manda no grupo da gente. Isso, né? Tá, eu vou tentar só esse aqui, vai ser o último. Tá. Que pena, por quê? Porque ele dá 3 opções, desculpa, ele dá 3 opções. Ele me dá uma do e-mail e depois a do Meet. Estranho isso. Porque no Meet eu vou partilhar o quê? Veja. Então, irmão David, se parece que tem um pouco de conhecimento aí. O que eu fiz aí? Desculpa. Vamos terminar aqui a reter a apresentação. Desculpa, eu tentei, mas não deu certo. Ficará para a próxima. Depois eu mando, então, a imagem para o Frei Davi e ele partilha com vocês, tá bom? Agora eu perdi o meu aqui. Ah lá. Então, eu estava falando, né, que Santa Teresinha... falar sobre a vida de um santo. Amanhã nós celebraremos Dia de Todos os Santos, né? E falar sobre a vida de um santo não tem como objetivo colocá-lo como modelo, né? Imitá-lo. O nosso único modelo de santidade nós sabemos que é Jesus, né? O sol divino, né? Que nos ilumina. E o santo é como a lua, né? Que ilumina nossa escuridão, não por luz própria, mas enquanto reflete, né, a luz e a beleza de Deus. Então, cada santo, ele reflete e ilumina uma beleza singular de Deus. Então, falar sobre a vida de Santa Teresinha, do Menino Jesus, da Sagrada Face, né, mais conhecida, né, como a Teresinha, é falar de uma amiga, doutora, padroeira das missões, né, que conheceu com a sua história, na luta do cotidiano, a força para combater com as suas contradições,
contradições imaturas, infantis, né? E se abandonou ao grande amor misericordioso de Deus. O nome dela é Maria Francisca Teresa Martin, é o nome de batismo. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, né, como conhecemos, em Alençon, na França, e foi batizada no dia 4 de janeiro na Igreja Nossa Senhora. E ela é filha do senhor Luiz José Estandislau Martin, né? O senhor Luiz Martin, ele tem esse nome, Luiz José Estandislau Martin. Ele nasceu no dia 22 de agosto de 1823, né? E faleceu no dia 29 de julho de 1894. Ele era relojoeiro, né? E em sua juventude ele desejou entrar no mosteiro da Ordem de São Bernardo, né? Nos Alpes da Suíça, com uma dificuldade para chegar até lá, mas não só isso, ele não foi aceito porque ele não tinha o latim, e era obrigatório, né, na época. Então, ele desistiu, né, de ser monge, de ser padre. Porém, ele nunca abandonou, assim, a sua vida de oração, a sua vida espiritual. E a mãe de Teresa se chamava Zélia Guerrin, né? Ela nasceu no dia 23 de dezembro de 1831 e faleceu no dia 28 de agosto de 1877. Ela era famosa rendeira, né, do Ponto de Alençon. E ela também desejou, né, ser uma religiosa. Ela foi conversar com a superiora, né, das irmãs filhas de São Vicente de Paula, mas o primeiro encontro com a Madre Priora, né, a Madre Priora lhe disse que ela não poderia ser religiosa, porque no diálogo da Zélia, né, não demonstrava sinais de vocação. E Zélia, ela não se revoltou com a igreja, ela não se revoltou com as irmãs, mas ela acolheu a vontade de Deus. Ela diz no seu escrito, né, ela resignou-se à vontade de Deus, como era costume, né? Diante das situações difíceis, ela sempre se colocava, bom, eu me resigno à vontade de Deus, né? E ela não procurou outra congregação, outra comunidade, né? E ela fez uma oração a Deus, pedindo que, bom, já que não é a vida religiosa, que ela pudesse se casar e ter muitos filhos, né? E que todos os filhos fossem consagrados a Deus. Então, os pais de Teresinha, Luiz e Zélia Martin, eles também foram declarados santos, né? No dia 18 de outubro de 2015. É bem dizer assim, o primeiro casal, num certo sentido assim, né, ultimamente, principalmente, né, na história, primeiro casal canonizado juntos, né, eles foram canonizados não por serem os pais de Santa Teresinha, porque, claro, nós os conhecemos, eles foram canonizados agora em 2018, né, 2015, perdão, foi o ano que nós chegamos aqui em Lisieux. Foi muito linda a festa, foi muito linda, muito emocionante, né? Mas o motivo não é porque eles foram pais de Santa Teresinha, mas por fazerem de sua família uma verdadeira escola de santidade. Então, Luiz e Zélia nos ensinam que a santidade é também um caminho de perfeição para toda a família cristã. Para a esposa, para o esposo, para os filhos, né? E que a santidade não deve permanecer somente no âmbito familiar, mas também deve ter ressonância na vida social, seja no ambiente profissional, educativo, eclesial, né? Veja como o desejo de adesão, né? Se é da parte do Luiz, se é da parte de Zélia, de adesão à vontade de Deus, né?
e a vida de oração são eficazes. Para a família Martin, o lema, eles tinham um lema, e o lema era esse: Deus, primeiramente, a ser servido. Deus é o primeiro a ser servido. Essa frase é uma frase de Santa Joana d'Arc, né, que eles se apropriaram, né, eles apropriaram como regra de vida da família. Então, tudo aquilo que eles iam fazer, seja como casal, seja no âmbito profissional, né, então, que tudo isso sirva para a glória de Deus. Deus é o primeiro a ser servido. É o casal que se levantava às 5 horas da manhã. Imagina aqui quando faz neve, né? Quando neva, né? Inverno, é inverno mesmo, né? É 12 graus negativos, né? Então, imagina, eles se levantavam às 5 horas. Tanto que os vizinhos diziam assim: ah, é o Santo Martin, né? Casal que está indo para a missa. Vamos dormir ainda mais um pouco, né? Então, era esse o costume, né? Da família. Teresa é a caçula de 9 filhos, né? E todos os filhos, eles colocaram o nome de Maria. Então, tem a Maria Luísa, a primeira, Paulina, Maria Paulina, né? Maria Leônia, Celina, Maria Celina, não? Sendo que eles também perderam, né? Ainda bebês, 2 pequenos José. Então, era Maria José Luiz, Maria José João Batista. Uma pequena Maria Melânia Helena e uma pequena Maria Teresa. Maria, Paulina e Celina foram religiosas carmelitas, né, como Teresinha. E Leônia foi religiosa da Visitação, que hoje, né, nesses dias, assim, nesse tempo, nós estamos aí com o processo já de, foi apresentado a Roma, né, o processo como serva de Deus, né, para uma próxima aí beatificação. E Teresa, ela vive em um lar comum, como todos os lares, né, onde, porém, Deus faz parte dessa família, né? E Teresa bebeu dessa fonte de santidade de seus pais. E em sua vida, nos seus escritos, né, pelo aquilo que a gente pôde ler, nós encontramos, né, muitos traços da sua espiritualidade recebida na sua vida em família. O ambiente familiar dos Martin havia tempo para brincadeiras, jogos, festas, passeios em família, peregrinação, principalmente o senhor Martin, ele gostava muito de peregrinações, né? Devoção a Maria, escuta da palavra de Deus, né? Oração em família. Então, nessa família se transfere uma vida de fé, né? E existia um amor verdadeiro, concreto, real, como definiu Teresinha mesmo quando ela escreve uma das poesias, dizendo assim: onde se dá tudo e se dá a si mesmo. A caridade é a experiência nessa vida, né, na família. Não é teoria ou palavras bonitas, né, carregadas assim de emoção. Por exemplo, todas as segundas-feiras, a porta da casa da família Martin era aberta para os pobres, né? Eles davam um prato de sopa, pão, né? E as etapas vividas, né, pelo casal são semelhantes às de um casal dos tempos de hoje. Casamento um pouco tardio, né? De trabalho, dupla jornada para Zélia, que tinha que mãe, né, casa, né, mas ela tinha uma empresa de bordados, né, os bordados de Alençon, né, e o pai relojoeiro, né, então ambos, se a Zélia, se a Luiz, assumem a educação das filhas, né, e eles também, como família, tiveram a experiência dolorosa da morte de 4 filhos, bebês ainda por cima.
E quando Terezinha nasce, sua mãe já estava doente, porque Zélia ela teve um tumor no seio. E na época o tratamento, né, de câncer era precário. E como o câncer, né, da Zélia, mesmo que ela tinha um irmão que era farmacêutico, né, bom, foi descoberto tarde, e não tinha mais nada o que fazer, né. Mas sendo assim, mesmo assim, Zélia não... Quando a Terezinha nasceu, ela não pôde amamentar, né, a pequena Terezinha na época. E quando uma mãe não tinha condições de amamentar, né, o filho, não existia ainda o leite em pó, né, a praticidade, não, ou alternativas como hoje nós encontramos, né. A única solução na época era deixar o bebê com uma ama de leite, né? Uma ama de leite. E com apenas 2 meses, Terezinha foi obrigada a deixar a família, né? E ir habitar com a senhora Rose Tellier, né? Em uma cidade perto de Alençon. E na realidade não era cidade, porque ela morava numa casa rural, né? Numa zona rural, chamada Semayer, mas era longe, e o grande drama, né, de toda a família, Zélia fazia todo o sacrifício necessário, conciliando a questão da doença, do trabalho, né, com as crianças, né, mas ela fazia esse sacrifício de ir visitar frequentemente a filha. E Terezinha, ela morou na casa de Rose, né, por 1 ano e 3 meses. Agora, imaginem como foi o sofrimento, né, depois para Terezinha deixar esse ambiente familiar e retomar, né, um ambiente ali com a família Martin, né. Então, imagine a dificuldade que Terezinha teve e também a família, né. E em Lisieux, Terezinha é rodeada de afetos, né, e por essa situação, a família, assim, desenvolveu um afeto muito grande, maior ainda por Terezinha, né, e sobretudo pelo seu amado pai, que ela costumava de chamá-lo meu querido rei. Nós temos que considerar, né, isso aqui para desmitizar um pouquinho, às vezes, os escritos de Santa Terezinha. Nós temos que considerar um ambiente histórico no qual foi escrito, né, ela assumiu e bebeu a característica, a mentalidade histórica da época. Então, nós estamos aqui numa época política, né, a monarquia está saindo, está chegando a república, mas a família Martin era pela monarquia. Então, essa expressão, né, meu rei, minha rainha, né, tem muito a ver também com a realidade cultural, né, com a realidade política da época. E aquele modo de falar minha rainhazinha, meu reizinho, né, nós estamos num período aí do romanticismo também, né, de grandes autores aí do romanticismo na época. E Terezinha, ela gostava de ver o pai rezando, né, e ela dizia que era suficiente, né, nos seus escritos, ela escreve assim, era suficiente olhar para ele para saber como rezam os santos, olha aí, né, ela já predizendo, né, prevendo, né, a santidade que foi aclamada e reconhecida pela igreja, né, em 2015, do Luiz Martin. E Terezinha não quer em nenhum momento se separar da mãe, da Zélia, né, em nenhum momento, muito apegada à mãe, né, e Zélia ama muito, imensamente, suas filhas, né, e é unicamente por elas que ela luta com todas as forças contra o tumor, mas sempre com uma grande aceitação, né, confiança, e ela mesma relata, né, quando ela escreve, né, nas cartas, ela escreveu muitas cartas, né, correspondência familiar, vocês podem ver, tem muitas cartas escritas por Zélia, e ela escreve assim, se o bom Deus quiser me curar, eu ficarei muito contente, né, pois no fundo eu desejo viver, dói-me deixar meu marido e minhas filhinhas, mas por outro lado eu digo a mim mesma, não, se eu não sarar,
talvez seja para ele, né, mais útil que eu vá ao céu, né? Enquanto isso, farei todo o possível para obter um milagre. E aí ela fez até a peregrinação, perdão, a Lourdes, né? Mas ela diz assim, se eu não for curada, né, eu procurarei cantar, né, da mesma forma na volta, né, da minha peregrinação. E, infelizmente, Zélia não obteve a graça que tanto esperava, e no dia 28 de 1877, morre com 45 anos de idade, né? Então, o senhor Luiz Martin, ele com 54 anos, né, viu-se enfrentando sozinho a tarefa de administrar uma família, empresa da esposa, né, e tem coisas assim muito delicadas da parte do Luiz, né? Nós estamos ainda numa época patriarcal, só que interessante, quando a Zélia adoece, né? Então, Luiz, ele tinha costume de pescar, ele era relojoeiro, e como ela tinha uma empresa, tinha muitas funcionárias, então o que faz Luiz? Ele fecha a sua relojoaria, ele vende a sua relojoaria para ajudar a sua esposa na empresa, né? Porque eles tinham muitos funcionários, então eles não iriam mandar dispensar esses funcionários. Então ele vai ajudar a esposa, né? Bom, ele fica sozinho para cuidar das filhas, da situação da empresa, né? E juntamente com a filha primogênita Maria Luísa, né? Maria, que tinha apenas 17 anos de idade, e Terezinha com 4 anos e meio, né? Então, com a morte da mãe, Terezinha, o que ela faz? Ela adota Paulina, né? Como a sua segunda irmã, como a sua segunda mãe, né? E a família vem morar a Lisieux, na casa chamada Buissonnet, para estar próxima da família do irmão da Zélia, Isidório Guerrin, né? E assim os tios, né, poderem ajudar, né, Luiz a educar as 5 filhas. Então, tudo que se ia fazer tinha que pedir autorização ao tio, né? E aí, Teresa, é aqui que ela faz a primeira Eucaristia, né? Dizendo que ela recebia, quando ela recebeu a primeira Eucaristia, né? Foi o primeiro beijo de Jesus, né? E a própria Terezinha vai relatar depois o choque de perder a sua mãe, né? Ainda pequena, né? E isso interfere profundamente no seu caráter. E ela escreve no manuscrito A13, ela escreve assim: depois da morte de mamãe, meu caráter alegre mudou completamente. Eu que era tão viva, expansiva, me tornei tímida e calma, com a sensibilidade extrema. Bastava um olhar para eu me derramar em lágrimas, né? Muito sensível, chorava por nada, né? E ainda pequena, aos 9 anos, Terezinha perde a sua segunda mãe. Porque o que acontece? Paulina entra para o Carmelo. E Terezinha havia dito, né, a Paulina, você me espera, né? Você vai me esperar. E Paulina disse, sim, vou esperar. Nunca temos que enganar as crianças, porque foi horrível, né? Ela soube que Paulina iria entrar no Carmelo, e ela pequena, não podia entrar. Bom, ela sofre profundamente, porque ela escuta Paulina falando com a irmã mais velha, com Maria, né, sobre a sua próxima entrada no Carmelo. E haviam dito, né, e ela falava, mas Paulina ia me esperar. Então, o emocional de Teresa foi muito abalado. E essa separação levou Terezinha a adoecer, né? Uma doença neuropsicológica que ela mesma atribuiu como vinda do diabo. E ela escreve isso no manuscrito A29R. E ela escreve assim: eu creio que o demônio recebeu poder exterior sobre mim, mas ele não pode se aproximar de minha alma
e de meu espírito. Mas, se o bom Deus permitiu ao demônio de se aproximar de mim, ele me enviou também anjos visíveis, né? E nesse tempo, Teresa, assim, era uma espécie de depressão, né? Hoje nós podemos dar esse nome, né? A família ficou desesperada, muito preocupada, sem saber o que fazer. Os médicos não conseguiram dar um diagnóstico, né? E aí, não podendo encontrar auxílio na terra, a família recorre aos céus, né? O pai envia dinheiro para pedindo que se rezasse uma novena a Nossa Senhora das Vitórias a Paris, né? E Terezinha é colocada em um quarto maior, então ela é colocada no quarto da irmã Maria, né? E aonde nesse quarto se encontrava uma estátua de Nossa Senhora, que Luiz ganhou, que o casal Luiz e Zélia ganharam antes do casamento, né, no casamento, como presente de casamento, e ele levou consigo. Então, os pais e as filhas se reuniram, né, assim, ajoelhados, né, ao lado de Terezinha, e rezavam a Maria Santíssima. E escreve Terezinha no manuscrito A31 sobre isso. De um momento ao outro, a Santa Virgem me pareceu bela, tão bela como eu não tinha jamais visto. Seu rosto transmitia uma bondade e ternura inefável. Mas o que me penetrou ao fundo da alma foi o maravilhoso sorriso da Santa. Ah, eu pensei, a Santa me sorriu. Como sou feliz. Vendo seu olhar fixado na imagem, né, da Santa, ela, né, Maria, né, Maria que estava ali aos pés de Teresa, disse, Teresa está curada. Porém, meus irmãos, eu digo assim, atenção, não é milagre. Ela não viu Maria sorrindo. Ela disse, pareceu-me. Né? Então, foi uma cura interior, né, que ela sentiu. Então, Teresa não teve nenhuma visão de Nossa Senhora sorrindo para ela, viu? E daí, a partir daí, essa imagem de Nossa Senhora foi nomeada pela família como Virgem Milagrosa. Virgem Milagrosa. E era o mês de maio, dia 13, olha aí, 13 de maio, e era a festa de Pentecostes. Né, 1883. E após a canonização de Teresa, essa imagem de Nossa Senhora, ela se encontra, né, acima da estátua Teresa dormente, né, acima da imagem dessa estátua, no Carmelo, encontra-se essa imagem original de Nossa Senhora. Em uma peregrinação, né, no dia 15 de outubro de 1923, um bispo de Paris, Monseigneur Dubois, arcebispo, ele veio com os peregrinos, né, até visitar, né, rezar no túmulo de Santa Teresa, quer dizer, ali onde estavam já as relíquias, no Carmelo, e ele conhecendo a história, né, ao sair, eles rezaram a Ave Maria, né, e ao sair, ele invocou Maria sob o título Nossa Senhora do Sorriso, e o povo, rogai por nós. Então, foi daí que surgiu, né, a devoção à Nossa Senhora do Sorriso, né, a partir dessa expressão do Monsenhor, né, arcebispo de Bois. E Terezinha amava a oração, desde pequena, né, ela trazia consigo esse desejo de se consagrar a Deus, de ser carmelita, né, mas ela sabia também do caráter frágil que ela tinha, né, da sua personalidade frágil, e ela falava assim, como que eu posso assumir uma vida no Carmelo, uma vida austera no Carmelo? E aí o que é que vem ajudá-la? Foi na noite de Natal, né, no dia 25 de dezembro de 1886, que Terezinha afirma ter recebido, né, a graça de Natal. Então, à noite, ela fala, a noite da sua conversão, né? Isto é, e da confirmação de sua vocação. Por quê? Eu digo isso.
Porque a sensibilidade que ela tinha, ela não tinha condições de entrar no Carmelo. Porque era aquela pessoa que, se acontecia alguma coisa, ela chorava. Por nada ela chorava. E depois ela chorava porque ela chorou. De tão sensível que ela era, né? Então ela não tinha condições. Então essa graça, né? E eu gosto de chamar assim, ela fala da noite de conversão e eu gosto de falar, né? A confirmação da sua vocação, né? Só que isso ela teve quando ela foi à missa da meia-noite, né? Ela recebeu a Eucaristia e foi ali que ela já meditava, né, em si, sobre a soberania, né, a grandeza de Deus que se faz frágil, pequeno e uma hóstia, né? E de volta para casa, ela, né, que na condição de caçula, né, ela foi sempre assim mimada pela família, né, tratada aí como a menininha, ela ainda colocava, né, as suas meias lá na chaminé, porque colocava as meias para depois o Papai Noel, né, colocar os presentinhos. E ela já tinha, né, aí os seus 13 anos, né, 14 anos. E ela escuta o pai cansado, né, cansado, reclamar, dizendo, ainda bem que é a última vez. Quando ela ouve isso, não, então a fragilidade dela é tanto, né, extrema, então o natural seria o quê? Chorar. Né? E Celina ouve isso, e Celina fica super preocupada, porque vê que os olhinhos de Teresa se enchem de lágrima, né? E Celina diz assim, então você não desce, porque ela foi tirar o chapéu, né? Foi no quarto, e ela ouve o pai reclamando, né? Fazendo essa expressão. Mas ela diz assim, naquele momento, né? Teresa não é a mesma. Jesus mudou o seu coração. Ela coloca em terceira pessoa, no manuscrito A45R, ela escreve em terceira pessoa, né, para dizer isso. E narra, de frase o que era, se tornou forte. E depois dessa noite, Teresinha começou uma corrida de gigante. Né, assim ela nomeia, porque ela se sente fortalecida, amadurecida, né, sente uma nova, e aí é uma nova etapa da sua vida que está começando, né. Então, como ela se sentiu chamada para a vida religiosa aos 15 anos, né, ela vai e apresenta ao pai seu desejo de ser carmelita. Bom, já tinha entrado Paulina, também Maria, né, e agora a caçula pede para o pai. E o pai não é que colocou muita barreira, não. O pai acolheu, né? Mas quem colocou barreira foi o tio. Imagina, nem pensar. Aos 18 anos você vai voltar a falar nisso, né? Bom, aí ela e o pai vão conversar com o bispo, né? E o bispo diz que não é possível. Né? E Teresinha não desiste de realizar, né, esse sonho. Então eles vão em peregrinação a Roma, vai Celina também, né, com o pai, e passam por Paris, e ela conhece a evolução da cidade, né, ela conhece o elevador que depois vai servir para ela como instrumento, né, para expressar a sua espiritualidade. E ela visita, né, e ela vai agradecer no santuário de Nossa Senhora das Vitórias a graça recebida aos 9 anos, né, dela ter recuperado a saúde. E na audiência com o Papa, era o Papa Leão XII, né, em 1887, ela supera todos os protocolos que dão, né, quem já esteve em Roma, se alguém teve, para visitar é cheio de protocolo. Ó, não pode falar isso, tem que ter uma certa postura, a roupa que tinha que usar, tudo isso. Ela ultrapassa esses protocolos e fala com o Papa. Não podia. E fala com o Papa, né? Que ela quer entrar, que ele pudesse, né, dar a graça para ela entrar no Carmelo com 15 anos. E o Papa lhe diz, né, que ela deveria seguir as orientações dos superiores, né? E se for vontade de Deus, ela entrará.
e realmente era a vontade de Deus. E Teresinha, com a sua convicção, né, consegue, né, e maturidade vocacional agora, maturidade como pessoa, né, entra no Carmelo no dia 9 de abril de 1888, festa da Anunciação. E muitos, né, imaginem um pouco, 2 filhas já no Carmelo, tinha uma prima, mas a prima veio depois. Mas imagina, o que não deu a falar para o povo, porque Lisieux é uma cidade pequena, né? Hoje tem 25 mil habitantes, na época, menos ainda, né? Então, o que eles imaginavam? Ela vai para o Carmelo porque ela quer ficar perto das irmãs, né? Ela é pequenininha, é a caçulinha da família, então ela quer ser continuada mimada, sendo mimada pelas irmãs. E ela disse assim: o que eu vim fazer no Carmelo, eu declarei aos pés de Jesus Eucarístico, no exame que eu pretendia, né, da minha entrada, porque ela foi interrogada, então ela disse: eu vim entrar no Carmelo para salvar almas, e sobretudo para rezar pelos padres. Ela, antes dessa viagem, né, tem muita coisa para falar, eu acho que eu já estou extrapolando aqui o tempo, hein? O que vocês acham aí? Tá? Posso continuar? Continua, irmão, pelo amor de Deus. Pode continuar. Desculpa. Bom, antes dela, nessa viagem que ela foi a Roma, ela viajou com mais ou menos 75 padres, sacerdotes, né? E ela viu alguma coisa, porque ela não entendia, ela falava assim, eu quero entrar no Carmelo, tudo bem. A missão do Carmelo é rezar pelos pecadores e pela conversão do sacerdote, né? Pela santificação dos sacerdotes, né? E ela não entendia, porque Teresinha, ela tinha uma compreensão dos sacerdotes um pouco assim, angelical, né? São pessoas santas, né? Eles são Deus, né? Representam Jesus na Terra, e ela foi crescendo nessa compreensão, né? Na compreensão real do sacerdote. E indo para Roma, ela percebe e ela diz, agora eu entendo o porquê eu vou entrar no Carmelo. E qual é a minha vocação de rezar pela santificação dos sacerdotes? Por quê? Ela caiu na real. Eles são seres humanos, e necessitam de orações e de sacrifício. E ela fez a sua profissão religiosa no dia 8 de setembro de 1890, né? Festa da Natividade de Maria. E que belo dia, né? Da Natividade de Maria para se tornar a esposa de Jesus, né? Foi a pequena Virgem Santa de um dia que apresentou a sua pequena flor, né? Ao pequeno Jesus. Ela escreve, né? Assim, no manuscrito A. E quando ela entra no Carmelo, depois de uns 6 meses, o pai adoece, né? E ele teve a doença da encefalopatia vascular progressiva e arteriosclerose, que evoluiu progressivamente. E ele, por essa doença, não pôde estar presente na cerimônia pública, né, chamada assim a recepção do véu, que aconteceu no dia 24 de setembro. E Teresinha, quando falava da doença do pai, ela utilizava a expressão paixão, né, como a paixão de Cristo. E nesse período, ela refletiu muito e contemplou a sagrada face de Jesus. E ela dizia, meu pai prefigura a sagrada face de Jesus. Está sofrendo a sua paixão, como Cristo sofreu a sua. E ela diz assim, não somente o meu pai, mas eu também. E ela acrescentou o seu nome de religiosa da Sagrada Face, né? Contemplando, né, a figura humilhada do servo sofredor em relação ao pai e a ela. Por quê? Ela recebeu muitas acusações, seja interna como externa, né?
O pai é assim por culpa sua. Onde já se viu uma criança entrar no Carmelo? Deixou o pai doido. Morreu, né? O pai tinha que enlouquecer. Então, seja dentro como fora, ela teve que viver com essas acusações, né? E ela tinha certeza, né, de que na impotência, né, e na fraqueza humana, a graça acontece. E no dia 29 de julho de 1894, o pai morre, com 71 anos de idade. A vida, ela tem uma vida de comunidade simples, ela faz tudo, ela trabalha na lavanderia, ela vai no jardim colher feno, né? Ela trabalha como sacristã. E a sua vida no interno do Carmelo é caracterizada pela simplicidade, sobriedade do cotidiano de vida, né? Ela vive a vida divina sem efeitos especiais, e ela teve ainda, né, assim, a crise, né, a noite escura, né, não sentia, né, mais essa presença de Deus, né, principalmente no último ano da sua vida, quando ela já estava doente, né. Mas ela vivia o extraordinário no cotidiano, no ordinário, na normalidade, né. E ela procura, assim, na simplicidade do dia a dia, né, de uma carmelita, no silêncio, no recolhimento, ser sempre fiel às pequenas coisas, né, realizar, assim, o seu ideal de vida. A prática da caridade fraterna é o grande desafio, né, na vida de Teresa do Menino Jesus, em toda a comunidade, claro, por causa da diversidade de pessoas, diversidade de caráter, como na família, né? Somos diferentes. Então, tem sempre diversidades, né? Também de atitudes, de pensamentos, né? Temperamentos muito diversos. E toda a comunidade é caracterizada por essa diversidade e diferença, né? Mas o centro de uma comunidade deve ser o quê? O único necessário. Isso é, a necessidade única de todos, né? Tem a base e a sustentação de tudo, o amor. Em uma comunidade, em uma família, né? Em que todos estejam focados nesse centro que é Deus, né? Mesmo assim, haverá, não, diversidade de interpretação, de vivência desse único necessário que é Deus, né? E nesse confronto, né, de diferença, que está a arte, né, da convivência, né? Mesmo numa comunidade onde todos se sentem chamados vocacionalmente ao segmento de Cristo, né, um caminho de santidade, haverá sempre alguém, né, que a seu modo buscará viver esse chamado, né, de maneira mesquinha, medíocre, achando estar com toda a razão da verdade, né? E a irmã Teresa do Menino Jesus enfrentou essa dificuldade, não com alguma jovem formanda, não, mas com uma irmã veterana, né, na vida religiosa. Tinha aquela irmã que na capela, né, ficava fazendo assim, aquele barulho com o terço, tac, tac, Teresa ali, né, lhe dá um sorriso. A irmã São Pedro, que acredito que todos vocês devem conhecer a história, né, uma idosa muito sofrida, doente pela sua vida, né, então, Teresa acompanha, Teresa se propôs, não foi por obediência, se propôs, pediu para a superiora, porque ninguém acompanhava essa irmã idosa até o refeitório. E o chão do Carmelo não era assim, né, não era liso, é um chão que tinha, assim, tijolo já gastado, então a irmã podia cair e tudo mais, né, e Teresa se propõe a ajudar, e essa irmã que diz assim, se vê que você é muito jovem para você me levar, você vai me deixar cair, e Teresa, mas vai mais devagar, e Teresa, vai devagar,
Mas desse jeito nós não vamos chegar nunca no refeitório. Por favor, vai mais depressa, né? E Teresa. E ali ela consegue, né? Ir além dessa reclamação da irmã. E é onde que ela ouve uma melodia. E ela se penetra, se concentra nessa melodia, nesse canto. E ela começa a dançar com a irmã idosa. A ponto que a irmã idosa, a certo ponto, deixa de reclamar, entra nessa, né? Começa a se divertir com Terezinha. Teresa chega, coloca a irmã sentada. Além do mais, o dever dela era só isso, acompanhar a irmã, mas ela vai além. Ela arregaça né, as mangas ali da irmãzinha. E a irmã, por ter artrose, muito frio, né? Então a irmã tinha dificuldade de talhar, né, cortar o pão. Então Teresa corta o pão, coloca ali na sopinha, né, e dá um sorriso. Isso aí ela cativou, né, atirou a bondade dessa irmã. E ela vai suportar, né, assim, tem muitos fatos narrados, principalmente no manuscrito C, que vocês podem estar lendo, né, ela vai suportar caridosamente todas essas imperfeições, né, e ela amava muito as irmãs, né, e ela tinha uma delicadeza para servir todas as irmãs. E ela vai afirmar assim: o bom Deus quis que eu tivesse convivido vários anos com uma santa, é a irmã que fundou o Carmelo em Lisieux, chamava a irmã Genoveva. Ela tinha um carinho muito grande por essa irmã, pelas suas virtudes, de fato, era uma irmã que era muito assim, eu acredito, Teresa se inspirou nessa irmã, né? E ela diz assim: vários anos com uma santa que era absolutamente inimitável, mas santificada de virtudes ocultas, tão comuns. Uma santidade assim me parece a mais autêntica, a mais santa. É a santidade que desejo, veja, né? Porque não envolve nenhuma ilusão. Bom, Teresa, ela desenvolveu o papel de mestra de noviças sem ser nomeada como mestra de noviças, né? E em 1894, numa noite de inverno, as irmãs, numa recreação, assim, Teresa começa a falar das lembranças de família, né? E a irmã mais velha, Maria, fala assim para Paulina, que era priora, né? Chamada irmã Inês. E falava assim: madre, por que nós não pedimos para ela escrever a sua lembrança de infância? Porque essa jovem, né, esse anjo, não vai ficar muito tempo aqui na Terra. E é assim que Madre Inês, né, ela pede, em obediência, a Teresa para escrever, né, sobre a sua infância. Né, porque Teresa contava, né, tinha uma memória inteligente, né, então ela tinha uma memória, assim, muito boa, então ela lembrava de fatos, né, específicos da família. Então a Teresa, ela não quis aceitar no começo, né, mas, por obediência, ela se coloca de joelho, né, diante da Virgem, né, dessa estátua de Nossa Senhora, porque na época o pai já tinha morrido, e Celina entra no Carmelo, né, e ninguém queria essa estátua, e Teresa pega essa estátua, eu quero essa estátua, e coloca na frente da câmera dela. Tinha uma antecâmera, quer dizer, antequarto, tem o quarto dela, então tinha uma salinha, vamos dizer assim. Então Teresa coloca, ela se ajoelha ali e pede para a Nossa Senhora para que ela possa escrever e cantar, né, as maravilhas de Deus, né. E aí, é assim que ela escreve o manuscrito A, que hoje nós temos, né? São as lembranças de infância. E depois disso, vou pular um pouquinho, porque senão vai ficar muito longo, né? Teresa, ela vai pronunciar o ato de oferta ao amor misericordioso, porque na época nós estamos aqui num contexto religioso do jansenismo. Jansenismo era justiça.
Então, se você fez o mal, você tem que fazer penitências para você ser salvo, né? Então, defende muito, né, essa questão aí da penitência física. Se falava muito da justiça de Deus, né? E Teresa, ela tinha dificuldade. E ela falava, mas Deus é Pai. Então, é impossível que Deus, que é Pai, que criou, não vai salvar os seus filhos. Então, é onde que ela escreve, né? E ela vai se oferecer, mas não como vítima à justiça de Deus, mas ela escreve, né, a sua oferta ao amor misericordioso de Deus, né? No dia 2 de abril, 1896, Terezinha já está doente, né? Ela tem uma primeira hemoptise, né? E aí demonstra a sua doença, né? Que é a tuberculose, doença sem cura, né? Já estava também avançada. E no mês de setembro, né? Durante um retiro que ela fez, Teresa tinha uma dificuldade. Ela tinha dificuldade, ela vivia a oração, mas ela tinha dificuldade. Ela dormia no terço, né? E os retiros que eram dados ali, ela não conseguia acompanhar, devido a toda essa mentalidade, toda essa, da época, religiosa da época, né, de sacrifício, de humilhação e tudo mais, né, e ela não conseguia, ela fez uma novena para ela fazer esse retiro, que ela pudesse, né, aproveitar esse retiro. E foi o único retiro, né, foi um dominicano que deu, Padre Pru, que deu esse retiro, e foi o único retiro que ela entendeu, porque o padre também conseguiu entender o seu coração, né, e as outras irmãs tiveram dificuldade de acompanhar esse retiro. Olha aí o contraste, né? Então, foi o único retiro que ela... E a irmã Maria, né? A irmã dela, Maria, né? Pede para ela, fala assim, por que você não escreve? Eu vejo que você reza tão bem, eu te admiro, né? De ver como que você reza, Teresa. Por que você não escreve como é a tua vida de oração com Jesus? Como é o teu relacionamento com Jesus? E é aí que Teresa vai escrever o famoso manuscrito B, né? Então, em 1896, ela escreve, né, esse manuscrito B, onde ela narra a experiência dela do retiro. É onde ela vai descrever a sua linda teologia espiritual, né? A sua doutrina, podemos dizer aí, está o centro, né, da sua doutrina. E ela ainda estava muito doente, e a irmã, a Paulina, já não era mais a madre, então era outra Madre Maria de Gonzaga, né, que, assim, era superiora na época, quando Teresa entrou, era priora na época. Madre Maria de Gonzaga, ela teve uma fama muito ruim, né, pelas irmãs, porque ela era muito firme, muito rígida, mas ela compreendeu o coração de Teresa, né? Então, Paulina pede, né? Quando Teresa estava bem doente, assim, Paulina pede, porque você não pede para ela, a senhora não pede para a irmã Teresa narrar a sua vida aqui no Carmelo, né? E é onde que Teresa escreve o manuscrito C para a Madre Maria de Gonzaga, narrando a sua experiência no Carmelo, né? E os escritos de Terezinha são diversos, né? Já antes ela já tinha escrito, né? Ela escreveu várias cartas, né? Quase todas a pedido de uma carmelita ou outra. Ela escrevia, assim, em ocasião de profissão religiosa, de algum aniversário, né? Orações, ela escreveu recriações para a comunidade. Então, temos vários escritos aí. E já com a doença avançada, no dia 8 de julho, Teresa desce para a enfermaria, né, e a imagem de Nossa Senhora do Sorriso a acompanha, sofre, né, como todo ser humano, né, a morte de Teresa. Ela mesma disse que ela sofria muito, né, porque tuberculose, então falta de ar, né, e
Mas ela sempre, quando passava uma irmã, ela sempre conseguia dar um sorriso, né? E ela nunca ficou dramatizando ou se vitimizando, né? Que ela estava sofrendo. Ela sempre usava expressões de humor, de modo que quem fosse visitá-la, né? Entrava triste e saía sorrindo, né? Da enfermaria. E nesses últimos tempos, Teresa já não consegue escrever. Então, ela autoriza a irmã Paulina e a irmã Celina, né, de cuidarem, na enfermaria, de cuidarem de Teresa. E é assim que nós temos o caderno amarelo, assim chamado, né, que traduzido em português são as últimas conversas de Teresinha, né, então porque Celina escrevia tudo aquilo que Teresinha iria falando, dia após dia, né. E Celina escreveu também Conselhos e Lembranças, né? Lembrando o tempo de Teresa, né? Quando Celina entra no Carmelo, porque Celina foi noviça, né? E Teresa foi a vice-mestra de Celina quando entrou no Carmelo. E finalmente, no dia 30 de setembro, por volta das 19h20, Teresinha morre, ou melhor, né, como ela mesma escreveu na carta, né, 144, foi a última carta que ela escreveu para um dos seus filhos espirituais, né, Padre Belierra. Ela escreve, eu não morro, mas entro na vida, né, e ela escreve, e as suas últimas palavras, né, antes de morrer foram, ó, eu amo. Ela tinha um crucifixo, né, meu Deus, eu vos amo. No dia 4 de outubro, Teresinha é enterrada no cemitério, né, de Lisieux. Quem era presente? A irmã Leônia, porque ela ainda não tinha entrado no Carmelo das Visitandinas, né, acompanhada por umas pessoas, tinha sim ou não umas 20 pessoas no enterro, né, de Teresinha. Tudo acontece na serenidade, simplicidade, escondimento, sem saber, né, o quanto ela será conhecida pouco tempo depois. E no Carmelo existe uma preocupação, na minha congregação também existe. Quando falece, né, morre uma irmã, se escreve o necrológio, né? Então tinha que escrever uma circular falando do falecimento da irmã e dizendo um pouco das suas virtudes, né, o que ela fez, qual foi o destaque da vida dela, assim, né, por onde ela passou. Na minha congregação nós temos, né, ainda, e no Carmelo também. E aí o que acontece, né, com Teresa? Ela viveu simplesmente. Algumas religiosas diziam assim, nossa, eu fico preocupada com a priora, o que ela vai escrever dessa jovem filha que não fez nada de extraordinário? E a questão, na realidade, é que se perguntava justamente o que se escrever, né? Mas Teresinha já havia escrito, né? Já havia escrito os manuscritos. Então, o que Paulina faz? Paulina pega os manuscritos, né? Ela entrega para um bispo, um sacerdote, né? E o sacerdote diz assim, pede para mudar o nome, porque elas queriam colocar um outro nome, acho que é um canto de amor, ou a passagem de um anjo, uma coisa assim, né? E o sacerdote diz, não, escreva História de uma Alma escrita por ela mesma, né? E é assim que, né, os manuscritos A, B e C foram entregues em primeiro lugar para as carmelitas de todos os carmelos, os sacerdotes, familiares, né? E depois eles liam, era lindo, passavam para amigos e assim por diante. Então, a história de uma pessoa, né, aberta à ação do Espírito Santo, através de uma vida simples, né, um esquecimento de si mesma, para cantar a sua experiência da misericórdia de Deus em sua vida. Ela morreu 30 de setembro de 1897. No dia 8 de março de 1898, nós temos a primeira edição da História de uma Alma com 2.000 exemplares.
Olhem só. 1899 duplicou. E assim por diante, né? E assim por diante. Até 1956, onde foram publicados, né, os seus manuscritos autobiográficos, que contém tudo aquilo que ela escreveu. Não somente o manuscrito ABC, mas também as cartas, né, as orações, os últimos colóquios, né? E assim. Bom, assim, rapidamente, né, a vida dessa Carmelita de Lisieux ficou sendo conhecida. E, sobretudo, começou a transformar vidas, como está transformando a vida de tantas pessoas hoje, que a conhecem, né, pela sua vida, pela sua doutrina e espiritualidade. Sendo assim, eu termino a minha apresentação. Desculpem o atraso, olha aí o... Imagina, irmã. Tudo bom, irmã? Como foi? Foi ótimo, parabéns. Deu para acompanhar, perguntas. Muito bom mesmo. Muito bem. Muito bom, irmã, parabéns. Que coisa linda, hein? Bonita, né? A história dela é muito inspiradora, né, irmã? Eu queria fazer uma pergunta Pois não. de cunho pessoal para a senhora. Se inscrever e mandar ver. Me diga, irmã, como foi, qual o caminho, né, o que a providência de Deus fez na vida da senhora para a senhora ir parar aí nessa terra de Santa Terezinha, né? Nos explique, né, como que isso aconteceu. Foi obediência à vontade de Deus. Foi num momento muito delicado na minha vida. Por isso, essa relíquia aqui, ela tem muito a ver, né? Não sei se... né? Tem um pedacinho do osso de Terezinha. Ô, irmã. É Tudo bom. que eu queria era uma relíquia de Santa Terezinha, irmã. Um pouco difícil, viu? Mas... Ô, irmã, não me diga isso. Que eu dependo de uma relíquia de Santa Terezinha. Que a senhora nem imagina o quanto eu estou necessitando de uma relíquia de Santa Terezinha para alcançar uma graça para o meu estado. Mas pode rezar, viu, Fátima? Eu acredito que é mais a tua intimidade com ela aqui, ó, que vai contar, né? Do que a relíquia. Você tem uma imagem de Santa Terezinha aí com você? Tenho comprado aí em Lisieux, quando eu estive. Eu creio que os pais de Santa Terezinha, se não foi em 1996, foi em 1997, a beatificação deles, não foi? Foi em 2015, a beatificação deles. Sim. Eu estava em Lisieux e nós assistimos a beatificação deles. E o padre, que é primo da minha tia, estavam com a gente aí em Lisieux e ele participou da missa da celebração da beatificação. Olha aí, que bênção. Que bênção, Fátima. Mas é assim, é mais a intimidade de vida. Então, eu Brasil, fiz a minha formação no Brasil, depois eu passei um tempo na Itália, depois eu retornei no Brasil. 2011 me elegeram, né, para fazer parte do conselho, aí eu volto para a Itália, e ali o padre, o reitor, solicitou, né, a presença de religiosas que tivessem a espiritualidade de Terezinha para assumirem, né, essa casa de acolhida. Então, nós viemos, eu não sabia falar, gente, eu não sabia falar nada, nem bom dia em francês. E é difícil, o francês não é fácil mesmo, não. Muito, muito difícil. O francês, eu falo italiano, porque eu morei muitos anos na Itália, então eu falo italiano, entendo espanhol, né, tudo mais, mas, assim, foi difícil, porque os franceses são exigentes, se você não fala francês, não é fácil, eles dizem que não entendem nada. Então, foi assim, né, mas quando chegamos aqui, a casa estava escura, fria,
né, sem saber o que fazer. Eu cheguei em janeiro, em março nós já abrimos a casa. E aí é gelado. E eu vim por obediência mesmo, porque eu falei, olha, eu sou a vigária geral. A minha mãe estava muito doente, né, minha mãe fazia hemodiálise, e estava muito debilitada já, de sua saúde, e eu falei assim, mas eu deixei porque eu fui solicitada para fazer parte do conselho, então eu fui à Itália. Mas se eu posso fazer parte do conselho estando em um outro país, eu prefiro voltar ao Brasil. Eu até falei assim, né, porque eu tenho a minha mãe debilitada, mas vejam, né, as irmãs falaram, Brasil, né, América, França é 1 hora, né, de avião, então é próxima, né, então nesse sentido, né, aí eu viajava, Itália, França, né, para as nossas reuniões, e sem saber o que fazer, nós chegamos três religiosas, 2 brasileiras e 1 do Peru, e aí visitando, tinha uma capelinha, estava escura, sabe, já inverno, 5 horas já estava inverno, assim, escura. E uma irmã do Peru, ela falou assim, irmã, tem uma relíquia. E ao lado dessa relíquia tinha uma medalha de São Luís e Zélia, né? E eu falei, é a relíquia dos pais, vamos levá-la, não vamos deixar aqui não. E aí já fiquei assim, muito feliz por ter, né, eu nem... chegando onde nós estávamos, né, fomos hospedadas, chegando lá, com a luz, né, da noite, assim, né, quando olhamos, era a relíquia de 1º grau de Terezinha. Aí eu falei, nós não somos 3 irmãs, mas somos 4. E foi assim que a nossa missão, né, partiu, com presença de Terezinha. Melhor, eu falar assim, 4, nós somos 6, porque nós estamos na casa dos pais, né, atribuída aos pais, Martã, Luiz e Zélia Martã. E é assim, desde 2015, né, que estou aqui. Hoje nós somos 4 irmãs brasileiras, tem uma do Peru, 4 irmãs brasileiras e uma do Peru. Somos 5 irmãs. E nós cuidamos de 2 casas, né, na assistência em 2 casas. Mas é assim, meus irmãos. Alice, ela já tinha se apresentado para a irmã no começo. Irmã, Alice quer falar com a senhora. Fala, Alice, linda. Rosa da senhora. Então fale alto. Mas que Rosa linda. Então dê para ela. Então, Rosa é para a senhora. Ai! Obrigada, Alice. Você sabe, eu tenho uma sobrinha que chama Maria Alice, como você. Ela tem o nome de Maria, mas eu chamo Alice também. Viu? Para amiga, para sobrinha. Né? O Edson está tentando falar alguma coisa. Acho que a irmã Norma tinha levantado a mão. Irmã, tá mudo, irmã. Isso, agora a gente está ouvindo. Ô, irmã, voltou a ficar mudo, irmã. A senhora levantou a mão, a senhora quer falar alguma coisa, irmã Norma? A Brenda está voltando. Agora foi. Não, agora tá mudo de novo. Problemas técnicos. Eu abro, ele... Então faz assim, irmã. Se não conseguir, digita no chat a pergunta da senhora. Eu acho que agora vai ser muito rápido. Ficou mudo de novo. Isso, pode falar. Pode falar, Norma. Pode falar? Então, irmã Roseli, sem os slides, ficou mais emocionante, né? Essa narrativa, a gente prestando atenção na senhora, as coisas fluem de uma maneira que a gente entra como num filme, né? E nessa história. É isso que eu queria falar para a senhora. Então tá bom. Eu pensei que vocês iam falar, que pena, né? Que não tem as fotos e tudo. Mas eu posso oferecer a foto, viu? De maneira alguma. O slide ajuda, claro, não é? Ajuda bastante numa compreensão. É didático. Agora, quando se tem a propriedade de fazer a gente entrar nessa história,
É magnífico. Foi bom? Ótimo. Que bom. Agradecemos a Deus. Eu rezei muito, viu? Rezei por vocês, rezei o Espírito Santo que pudesse iluminar a Maria, né? Mas se tiver alguma questão, alguma coisa que, né? Não sei se eu correspondi àquilo que vocês queriam. Irmã, ficou mais linda a história de Santa Teresinha na sua voz e na sua explicação. Maravilhosa, gostei muito. Eu sou de Jaboticabal, faço parte da Ordem Terceira do Carmo, aqui das Irmãs Carmelitas aqui de Jaboticabal. Oi, Edna. Você esteve em Barretos, Edna? Não. Não? Tá. Não. Tá. Nós temos casa em Barretos. Nós temos casa em Barretos, a casa na cidade de Maria, não sei se vocês conhecem. Qual que é a congregação de vocês? Servas de Santa Teresinha. Ah, Servas de Santa Teresinha. E a senhora não volta para o Brasil? Vai ficar na França? Bom, até 2023, porque em 2023 nós teremos eleição. Então, até o 2023. Eu estou indo para a Itália, na realidade. O ano que vem eu acho que eu vou para a Itália. Como eu faço parte aqui, eu peço muitas orações para vocês, porque eu tenho uma missão bem delicada, né? Eu permiti ao David falar sobre a questão aí da formação, né? Eu sou responsável pela formação do meu instituto. É muito desafiador hoje, né? Trabalhar aí nesse campo da formação. Com poucas vocações, né? Com poucas vocações, toda a questão... Para onde a senhora vai para a Itália? Onde a senhora vai ficar na Itália? Eu vou para Roma, mas eu vou também visitar as nossas comunidades, né? Eu vou também para fazer uma visita em Madagascar. Aí, se der, vou ao Peru. Maravilha. Mas peço orações. É uma peregrinação. Muitas orações mesmo para essas pessoas que fazem esse trabalho. Obrigada. Tá. Obrigada. Tudo de bom aí para a senhora. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada a vocês. A irmã Agripina quer fazer alguma pergunta, irmã? A senhora está com a mão levantada? Está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado, irmã Agripina. O Edson. Eu quero parabenizar a comissão pela iniciativa e parabenizar a irmã pela bela palestra. Como disse bem a nossa irmã Edna aí, acho que o slide não fez essa falta que a senhora imaginou. A gente complementou, foi ouvindo aquilo. Foi bom que a gente foi imaginando as cenas à medida que a senhora ia falando. Eu sou do Sodalício de Ouro Preto e aconteceu um fato interessante esse ano conosco aqui. A nossa priora decidiu, nós conversando o que a gente faria em homenagem a Santa Teresinha. Nós celebramos Santa Teresinha em 2 momentos. Um momento no dia 1º, junto com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, já é uma tradição, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, celebrar o dia de Santa Teresinha junto com os irmãos terceiros do Carmo. E no dia 3, que era um domingo, então, na missa dominical, nós tomamos a iniciativa de distribuir pétalas de rosa com dizeres bíblicos para os participantes da missa. Então, nós falamos assim, está vindo uma média de 80 pessoas à missa todos os domingos. Nós fizemos 150 pétalas com os dizeres e acabou em 2 segundos. Quando acabou a missa, o padre deu a bênção, a gente sim, foi no segundo, acabou. O resto do dia foi gente na igreja pedir pétalas de Santa Teresinha. Nossa missa é transmitida via rádio para as pessoas que estão em casa. Cidade pequena, o rádio é muito ativo também. E aí chegou muita gente depois, na parte da tarde. Eu ouvi no rádio, alguém ouviu que aqui estava distribuindo pétalas de Santa Teresinha. Nós pedimos ao padre que as benzessem. No domingo seguinte, nós tivemos que levar de novo. Então, assim, a necessidade, o carinho com que as pessoas receberam essas pétalas marcou muito para mim.
a devoção de Santa Teresinha. E amanhã, ainda hoje, nós estamos lá. Até hoje nós estamos com o altarzinho de Santa Teresinha armado lá, próximo do altar. Amanhã que a gente vai desmontar o altar. Eu vou ficar aguardando a próxima etapa, a sequência da sua fala. Foi muito rica. Que Nossa Senhora continue abençoando essa cabeça maravilhosa aí. Amém. Obrigada. Obrigada, Agripina. Irmã Roseli, oi. O padre Marcelo, aqui de Bragança Paulista, que é o nosso pároco da catedral aqui, muito amigo do Dom José, até ele pede para, quando a senhora encontrar o Dom José, mandar um abraço pessoalmente, que eles conversam muito, ele deixou um recado para a senhora. Tá. Carla, diga para a irmã Roseli que foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi até hoje na minha vida, essa fala sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele terminou de sair ele da acabou, sala. Ele terminou de sair agora da sala, porque ele tem uma missa agora às 7h30 lá na catedral. Ele ficou fazendo um tchauzinho lá, mas eu vi o tchauzinho dele, mas ele não levantou a mão para falar. Então, ele pediu, ele mandou para mim agora por mensagem, que para dizer para a senhora que foi uma das coisas mais bonitas que ele já ouviu na vida, essa fala da senhora sobre Santa Teresinha. Viu? Agradecemos a Deus. Não, isso aí não é obra minha, não. Não. Isso aí é obra de Deus, então, porque... Tá bom, um abraço ao padre Marcelo. Eu vi que ele estava, mas eu não sabia que ele ia sair, né? Saiu. Ele só pediu porque ele foi para a missa agora, né? Começa lá na catedral, mas ele ficou muito encantado, viu? Tá. E nós também, muito obrigada. Nada. Nós tivemos a graça de tê-la conhecido aquela vez que nós fomos aí com o Dom José. Que foi? Nós tivemos aí... Exato! Né? Então, olhando para a senhora, sinto o seu abraço, viu? Obrigada! Deus me pague muito por essa palestra tão linda que realmente nos comoveu muito. Eu vou falar com o Dom José. O Dom José tem muito a ver com isso, né? Isso aí. A irmã Débora está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta, irmã? Sim. Irmã Roseli, muito obrigada. Deu para sentir a serenidade da senhora nessa exposição, né? Eu sou postulante, nós somos 7, né, postulantes que estamos em formação junto com o irmão Davi, com a irmã Nelly e com o irmão Badoé. E eu participo de uma comunidade onde Santa Teresinha está presente. A imagem dela está, né, ali na frente também do altar. Não é a igreja de Santa Teresinha, mas ela, né, na sua simplicidade, né, ela está lá do ladinho, né, e Santa Teresinha foi me conquistando, assim, e hoje estou aqui muito contente, né, de estar aqui com a senhora, né. Muito obrigada, irmã. A senhora é muito acolhedora e senti a presença aí de Santa Teresinha aí com os seus pais, né, nessa exposição. Muito obrigada, irmã. Eu que agradeço, Débora. Obrigada, de fato. Assim, eu fiquei nervosa com essa apresentação do slide. Falei, não vai dar certo. Mas vocês são acolhedores. Aí eu também falei, bom, vamos. Vocês aconselharam, né, de deixar a apresentação e aí pronto. Eu acho que também tem um dedinho de Santa Teresinha, irmã. Eu comecei a fazer francês. Muito então, bem. Assim, é bem difícil. Eu sou debutante em francês. E assim, eu acho que Santa Teresinha deve ter alguma coisa com isso. E agora postulante, ela vai conquistando. Muito obrigada, bom irmã. Caminho, boa formação, né? Que lindo esse projeto de vocês, viu? De formação. É uma bênção, né? Nós estamos precisando mesmo de... A nossa formação é remota, mas em breve nós vamos estar juntos lá em São Paulo, né? Nós vamos reunir o nosso Vocês são de diversos lugares. Como é que vocês vão? Eu sou do sul de Minas, de Paraisópolis.
Então. Tem outros irmãos também, a irmã Simone, tem a irmã Linete, a irmã Fátima, que acho que é de Teresina, tem vários irmãos, não são 7, né? Cada um está aí numa cidade. Entendo, olha. É isso. Deus continue abençoando-lhes. Amém. Deus abençoe a senhora na sua missão, na sua vocação, né? E sempre acolhedora, trazendo a gente para perto de Santa Teresinha, e principalmente de Jesus e Maria. Amém. Amém. E se vierem aqui, hein? Se vierem aqui, sim, estamos é um aqui. sonho, irmã. Estamos aqui. Sim. Vamos ver se Santa Teresinha tem esse projeto para nós aqui também. Para mim, né? Para nós. Nós já temos uma guia aí, a irmã Débora. Aí, tá até começando para francês, isso mesmo. É porque eu comecei, mas eu desisti. Né? Fiz 1 ano e meio, mas ó, língua difícil. Sim. Mas vindo o aqui... papagaio velho não aprende mais a falar, irmã, der para trás. Ai, Fátima. Irmã, verdade. Papagaio velho aqui, olha que eu tive em Portugal, eu fiz um doutorado, eu vou lhe dizer, o francês deixa para lá, e o inglês também, a Fátima também não dá muita conta não, deixa para lá. Ué. E eu ainda estava sonhando em fazer um pós-doutorado, querendo me aventurar para morar na Itália. Eu digo, Fátima, desiste dessas coisas, dá para trás, o que é que tu ainda quer? Um pós-doutorado? Tu já perdeu o teu juízo no doutorado? O italiano dá, Fátima. Sim, não é irmã, muito difícil. Mas a vida na Itália é muito cara, irmã. Isso é verdade. O euro é caro e as faculdades aí na Europa são caríssimas. As faculdades italianas são caríssimas. Um ano letivo aí na Itália, bote dinheiro. Nossa Senhora. Minhas irmãs, então, eu vou pedir, nós já estamos bem adiantados, a irmã já lá em Lisieux, está na hora de dormir. Quase 11 horas, né, irmã? Já está quase na hora da senhora se recolher, né? Se já não passou, né, irmã? Então, eu vou pedir a gentileza da senhora fazer uma oração para nós, né? Eu espero que a senhora tenha um excelente... O Davi é cortando a gente, ó. Cortando mesmo, irmã. A gente precisa respeitar o horário da irmã, né? É assim mesmo que funciona. E a senhora obedeça, né? Obedeça. Olha, irmã Fátima, assunto obediência, irmã Fátima. Então, eu vou pedir pela graça de Deus, né, que a senhora faça uma oração final por nós, né? Eu agradeço mais uma vez em nome de todos os irmãos aqui presentes, né? E nós iremos aguardar ansiosos, né, o nosso próximo encontro no mês que vem. Para todos aqueles irmãos que participam aí da formação online, já está disponível lá na nossa ferramenta de formação o conteúdo, né, para vocês estudarem no decorrer desse mês aqui, falando sobre a vida de Santa Teresinha, e no mês que vem, né, nesse mesmo horário, no último domingo do mês, nós iremos falar a respeito da espiritualidade, né, da teologia de Santa Teresinha do Menino Jesus, também com a nossa querida irmã Roseli, tá bom? Viu, irmão, para botar a gente para estudar, ele é bom. agradeço muito. Obrigada, irmã Roseli, foi ótimo. Nada, agradeço muito a presença de todos vocês, tá bom? Eu passo então a palavra para a irmã Roseli. Irmã, por favor, pode fazer uma oração final para nós? Sim. Começamos com uma oração a Maria e vamos terminar também com uma oração a Maria, pedindo que ela possa acolher no seu coração e do seu coração levar ao seio da Trindade todos os desejos, né? Tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, nessa tarde, né? Que possa servir para o nosso caminho de santidade, na realidade onde nós nos encontramos. Que ela nos acompanhe nesse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã. Desculpem aí toda a minha irmã. não preparação para usar o Meet. Eu uso o Zoom. O Zoom. Se a senhora quiser, irmã, depois me manda no meu e-mail, que aí eu mando para o pessoal. Eu compartilho nos nossos grupos, tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito bom, né? Tá bem. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Irmão Davi, um beijo. Tchau, boa noite. Fique com Deus. Nathaniel, irmã Carla. Durmam com Santa Terezinha e Nossa Senhora junto. Amém, irmã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. É bom ver o povo.